Bem, amigos, estamos de volta ao programa de Direito e Cidadania, recebendo hoje o Tenente Coronel Marcelo Prado, já falamos um pouquinho como foi a Operação Verão. E agora eu escolhi o tema, Marcelo Prado. O primeiro tema ele veio para divulgar, eu acho importante isso. O programa tem esse trabalho também. Recentemente o Marcelo Prado foi homenageado lá em São Vicente, né? Deixar registrado um carinho especial para a dona Márcia Gebara, o seu esposo, o pessoal que fez aquela confraternização, aquele coquetel. Marcelo não esperava. Se você não assistiu o programa, acesse o site, está lá no ícone lá de vídeos e você pode revivar. Se você já viu, pode revivar. Se você não viu, acesse que você vai gostar. Marcelo, fala um pouquinho de abordagem. A abordagem é uma busca pessoal, né? Sabemos que a abordagem e a busca pessoal são desconfortáveis para qualquer pessoa, porém elas são necessárias nos dias de hoje. Hoje não está escrito para a pessoa se ela é marginal, se ela é honesta, não está diferenciando hoje a pessoa se está simples, vestida, se ela é uma pessoa de bem trabalhadora, se às vezes está de terno e gravata, entra num shopping para assaltar. Mas você tocou num assunto interessante. Eu costumo dizer que o gol é o grande momento do futebol e a abordagem é o grande momento do policiamento ostensivo preventivo. As estatísticas mostram aí que em 1000 abordagens você apreende 8 infratores da lei, você recupera 6 veículos, você apreende 2 armas e também 4 quilos de entorpecência. E após a abordagem, a Polícia Militar tem feito esse trabalho de conscientização e entrega um folhetinho para obrigado pela sua colaboração. Então vamos falar essa questão, Marcelo. Está previsto no artigo 244 do Código de Processo Penal, então é legal a abordagem. Muitas pessoas não gostam, não é muito confortável, digamos assim. Não precisa de ordem judicial, né, mas tem que ser feito. Tem que existir a fundada suspeita, aí é que reside o principal detalhe. Além da educação que o policial militar tem que ter durante a abordagem, mas ele também tem que ter algumas cautelas, né? Com relação a essa fundada suspeita, o que nós passamos para os nossos policiais militares nos estágios de atualização profissional, nos cursos de formação e de aperfeiçoamento, é que não existe pessoa suspeita. Existe pessoa em atitude suspeita. Então ela está com uma roupa que não é compatível. Por exemplo, nós temos tido aqui no nosso litoral dias quentes. Então o indivíduo está parado na frente do banco com um casaco. Está estranho, né? Está estranho. Ele pode estar escondendo uma arma. Então ele se tornou uma pessoa em atitude suspeita. E assim na rotina do nosso policial militar, ele acaba identificando quais são essas circunstâncias. Mas ele tem que ter educação e tem que seguir principalmente o nosso procedimento operacional padrão. Nós temos rotinas a serem seguidas, padronizações, ou seja, o policial militar ele tem que abordar uma pessoa da mesma forma aqui em Santos, ou seja, em Ribeirão Preto, em Campinas, em qualquer lugar do estado. E existem 3 formas de abordar. Essa é aquela fiscalização rotineira de polícia. O policial ele vai estar com a arma no coldre, e vai estar visualizando, vai se aproximar e vai fazer essa verificação. Existe já uma situação um pouquinho mais arriscada, que é o indivíduo que está em atitude suspeita, e existe a abordagem de infrator da lei. Aí já tem certeza de que aquele indivíduo ele cometeu uma infração penal. Qual a posição que a pessoa deve ficar, Marcelo, numa abordagem? Olha, ela deve se manter calma e seguir as orientações do policial. Ele vai se aproximar. A recomendação para os policiais também é que eles tenham, ao fazer a abordagem, eles respeitem o momento certo e o local certo. Então eles não podem abordar num local de grande aglomeração pública. Principalmente se ele verificar que a outra parte lá, que o infrator está armado e ele pode efetuar disparos. Então, essa é a primeira recomendação. Então, a pessoa que vai ser abordada, ela tem que entender que a única forma de nós retirarmos armas e drogas e prender infratores da lei é realizando essa abordagem. Ele tem que estar em superioridade numérica. Então, se vai abordar uma pessoa, tem que ser pelo menos 2 policiais militares. Se forem 2 pessoas, 3 a 4 policiais militares. Um faz a abordagem e outro dá segurança para ele. Exatamente. Para a segurança tanto do policial quanto na conduta que ele vai adotar. Aqui fala o seguinte no panfleto que o Marcelo trouxe: policial tocará seus braços, axilas, pescoço, tórax, costas, abdômen, cintura, pernas, bem como verificar seus pertences, bonés, mochilas, sacolas, e depois, se a pessoa estiver com o veículo, aí sim o veículo no terceiro. Antes disso, uma outra recomendação, uma outra determinação, vamos dizer assim, é que ele utilize o escalonamento do uso de força. Como é que funciona isso? A primeira parte é a ação de presença. Se só a presença do policial ali inibir qualquer prática de infração, está tudo certo. Está tudo certo. Assim, aí, posteriormente a isso, ele já parte para o comando verbal. Ele já orienta, aqui é a polícia. E aí ele fala quais são as orientações para que aquela pessoa que está sendo abordada siga. Tá certo? Se mesmo assim a pessoa não se intimidou, aí ele pode partir para um contato físico.
com técnicas não letais, logicamente. E se o indivíduo reagir armado, nós costumamos dizer que quem pode opinar sobre enfrentamento ou não é o infrator. Certo. Ele é que vai fazer a escolha. Se com a presença do policial militar ele fizer a deposição da arma e se entregar, ele vai ser algemado, vai ser dada a voz de prisão em flagrante e ele vai ser conduzido para o DP. Se ele resolver enfrentar, aí nós vamos ter que utilizar dentro dos escalonamentos. Vamos falar das pessoas de bem que são abordadas constantemente, né, nas operações padrões da polícia. Tem aqui da Érica da Silva, do Embaré. Como deve ser o procedimento de abordagem do policial militar e como deve perceber uma mulher a ser revistada, quando não houver uma policial feminina no local? O ideal, até a recomendação no Código de Processo Penal, é que uma mulher faça a revista em outra mulher, ou seja, uma policial militar faça a revista numa mulher. Acontece que na madrugada, em determinados locais e ocasiões, você não tem no seu efetivo uma mulher. Então, se pela urgência da ação houver a necessidade, num caso de prisão em flagrante delito, o policial masculino tiver que fazer essa revista, ele vai fazer, logicamente com todo o respeito, em circunstâncias que não deixe a mulher em situação vexatória. Perfeito. Marcelo, tem um tempinho desse bloco, então eu vou deixar o começo do nosso assunto e vamos terminar no último bloco, pode ser? Pode ser. Então, falar o seguinte, o Marcelo trouxe uma relação, vocês vão estar vendo algumas imagens, pastas, de como eles orientam, como os policiais recebem treinamento. A abordagem a pé, como é feita, Marcelo? Como você já falou, comando verbal. A verificação de substância legal, busca e apreensão domiciliar, veículo localizado. Então, no próximo bloco, nós vamos falar sobre a questão como as pessoas devem proceder dentro do veículo. Ok. Tá? Agora, rapidinho, Marcelo, aproveitando já esse tempo, você já falou sobre isso no outro programa que nós tivemos, na questão do policial, dicas de segurança. Trote não é legal e nas ruas. Eu acho que você poderia falar desses dois assuntos. O trote é um desserviço, porque a viatura que está realizando o policiamento preventivo, ela acaba saindo daquele policiamento preventivo focado em evitar que um crime aconteça e se desloca para qualquer ponto da cidade que não deveria acontecer e quando chega lá não encontra nada, não encontra ninguém. Então, acaba tirando a viatura desse policiamento preventivo. Além de outras questões também. Com relação a esse aspecto, nós temos uma experiência exitosa lá no Guarujá. Nós temos uma força-tarefa bastante atuante, com a presença de promotores criminais, com a presença das secretarias do município lá do Guarujá, e Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Guarda Municipal, e eles criaram a sala de situação. Então você entra em contato com essa sala de situação, principalmente nas questões, naqueles atendimentos das demandas sociais. Vou dar um exemplo, perturbação do sossego público. Ela pode acontecer com um indivíduo que aumenta o som do carro e está incomodando os vizinhos. Pode acontecer com uma pessoa que, vizinha da sua residência, aumenta o som dentro de casa e também está incomodando. Então, para evitar que a Polícia Militar se desloque para essas demandas sociais, essa sala de situação ela faz a triagem. Então, em 133 casos, a Polícia Militar só abordou 8 vezes. Só teve que fazer o apoio em 8 situações. Ou seja, em 125 ações, a Polícia Militar permaneceu no policiamento preventivo e a força-tarefa que se deslocou e tomou a providência necessária. Marcelo, então, como eu já havia prometido, no próximo e último bloco do programa, vamos falar um pouquinho como você deve proceder na abordagem quando você estiver com o seu veículo. É rápido. Não saia daí, voltamos já.